Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu estou trazendo para vocês, pessoal, um tópico muito legal dessa disciplina, que é o tópico de treliças, tá? Treliças são estruturas. A gente não vai usar nada de novo para analisar essas estruturas, mas a gente tem alguns métodos de análise dessas estruturas que são padronizados e que a gente tem que aprender a fazer, porque essas estruturas são muito boas, elas são muito leves, suportam muita carga e são muito utilizadas na engenharia. Então, bora para a lousinha que eu explico para vocês. Então vamos lá, pessoal. A gente pode começar aqui falando sobre o que é uma treliça, tá? Então, vocês com certeza, todos vocês já viram uma treliça, né? E uma treliça, ela é uma estrutura formada por elementos assim, retinhos, que quando conectados formam triângulos, né? Então aqui a gente tem uma trelicinha bem simples, ó, né? Tem outros tipos de treliças com triângulos retângulos também, né? Então você tem algo assim, aí ela vem para cá, aí ela faz algo assim. Você pode ter uma treliça um pouco mais arquitetônica, né? Que faça algo parecido com um arco assim. Tem umas treliças dessas que tipo tem umas travessas assim, né? Pode ter um elemento aqui no meio assim, com mais umas travessas para cá. Isso aqui é muito famosa, né? Se usa muito em telhado isso daqui. Enfim, tem vários tipos de treliças aqui. Todas essas estruturas aqui, com essa carinha aqui, são aparentemente treliças, tá? Não vou dizer que dá para matar que elas são treliças de cara, porque a gente ainda precisa ver a carga a qual elas estão sujeitas, e isso eu vou explicar para vocês agora. A gente está falando aqui de treliças, certo? Então, quais são as principais características das treliças? Elas são formadas por elementos estruturais que normalmente são retos. Esses elementos estruturais, eles são conhecidos como barras e elas são formadas apenas por barras. Eu já explico para vocês o que é uma barra. Uma barra é algo muito específico na engenharia, tá? Então são apenas barras. E essas estruturas, invariavelmente, elas sempre formam triângulos. Não que a treliça tenha que ser triangular, mas a junção de três elementos próximos sempre vai formar triângulos, né? Porque o triângulo, ele é uma forma estável. Se você formar, por exemplo, um quadrado, né, você consegue deformar esse quadrado para ele se tornar um losango, né? Ele não é uma forma estável, mas o triângulo é estável. O triângulo você não consegue mexer. Então, essas treliças, essas estruturas aqui, elas formam triângulos, né? E outra coisa muito importante que acontece com as treliças, que é importante você saber, é que elas são estruturas leves, muito leves, né? Por isso que a gente usa a treliça, porque a treliça, pelo peso próprio da estrutura, ela suporta muita carga, tá? E o fato de ela suportar muita carga está diretamente atrelado a isso daqui, ó, de ela ser montada apenas por barras. Então eu quero mostrar para vocês agora o que é uma barra, né? Uma barra é um elemento que tem essa cara aqui, ó. Acho que todo mundo consegue imaginar uma barra. Mas para nós da engenharia, a barra, ela tem algumas propriedades cruciais. E essas propriedades têm a ver com o carregamento, né? Então aqui na minha barra, eu posso ter única e exclusivamente dois tipos de esforços, tá certo? Eu posso ter um esforço que tem essa cara aqui, ó, apontando para fora. E quando eu tenho duas forças puxando para fora assim, a minha barra está em tração. Aqui, ó. A barra está em tração. Mas eu poderia também ter duas forças empurrando para dentro. Se eu tenho duas forças empurrando para dentro, essa barra está em compressão. Legal?
E aí o que acontece? Ó? Eu vou desenhar aqui para vocês algo que é muito importante, que é o eixo da barra. Então aqui está o meu eixo da barra, tá certo? Por que eu desenhei o eixo da barra? Porque uma barra ela só vai admitir esforços na direção do eixo, que são esforços que a gente chama de esforços axiais, porque eles estão na direção do eixo da barra. Uma barra nunca vai suportar uma força que tem uma componente perpendicular a ela. Uma barra nunca vai suportar um momento que esteja atuando no meio da barra. Aí você pode se perguntar, pô, professor, mas não pode acontecer de ter uma força perpendicular no momento? Pode, a gente até tem um elemento estrutural para isso. Então vamos desenhar um elementinho estrutural aqui. E este elemento estrutural que eu desenhei, ele admite forças que são perpendiculares a ele. Ele admite uma força, por exemplo, que seja inclinada aqui, ó. Essa força inclinada, ela tem uma componente axial e uma perpendicular, só para ficar genérico. Ele admite momentos, tá certo? Então, este elemento aqui, ele existe. Este elemento aqui a gente chama de viga, certo? Isto é uma viga, né? Não é só a forma geométrica do elemento que vai definir o que ele é, mas sim os esforços que ele suporta. Então a viga ela suporta esforços perpendiculares, ela suporta momentos, então ela é uma viga. Uma barra só suporta esforços na direção do eixo, tá? Tem até uma perguntinha que o pessoal faz aqui, voltando para a ideia da barra. Fala, pô, professor, mas você colocou sempre as forças, as duas para fora ou as duas para dentro. Eu não posso ter duas forças assim na minha barra? As duas apontando para o mesmo lado? E a resposta é não, né? Porque se você tiver duas forças apontando para o mesmo lado, essas forças nunca vão se equilibrar e a sua barra vai sair voando. E nessa disciplina, a barra tem que estar em equilíbrio. Então a gente estuda apenas barras que estão em equilíbrio. Então, duas forças para o mesmo lado não vai acontecer. Aí o que acontece? Uma treliça, ela admite barras, apenas barras. Uma treliça não admite vigas. Qual que é a maior consequência disso? A maior consequência disso é que quando eu tiver lá a minha treliça, então vamos desenhar uma trelicinha aqui, que temos uma treliça. Quando eu tiver a minha treliça, eu não vou poder ter, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, ó, um esforço perpendicular a um elemento no meio do elemento. Não existe. Eu não vou poder ter isso aqui, ó, um momento no meio do elemento. Por quê? Porque esse elemento aqui se tornou uma viga, este outro elemento aqui se tornou uma viga. Qual que é a peculiaridade das vigas, pessoal? A viga, ela é um elemento que sofre flexão, ela flete, né? Então a viga, quando eu colocar esses esforços perpendiculares, ela vai fazer isso aqui, ó. Ou ela pode fazer isso aqui. Ou algo misto entre essas duas aqui. Tudo bem, mas a viga ela vai sofrer essa flexão aqui, ó, que a barra não sofre. A barra está só em tração ou só em compressão. A barra não vai sofrer flexão. Então, ela não vai admitir esses esforços aqui, ó. E aí o que acontece? Você falou, pô, professor, mas beleza. Então, a sua treliça ela só pode ser formada por barras. Beleza. Se ela só pode ser formada por barras, como é que eu coloco esforço na treliça? Aí que tá. Vamos redesenhar a nossa treliça aqui, ó. Então aqui está a minha treliça. Beleza. Aonde que vão as forças na treliça? As forças na treliça, elas vão nesses elementos, nessas porções aqui, ó. Onde as barras se conectam. Só aqui que eu posso pôr força, tá certo? E esses pontos onde as barras se conectam, eles se chamam nós. Então eu tenho nós na minha treliça, eu só posso pôr as forças nos nós. Por que eu estou insistindo tanto que a treliça é feita apenas de barras, pessoal? Porque a gente tem alguns métodos para resolver esforços em treliças. E todos os métodos partem do pressuposto que todos os elementos são barras. Então, se o elemento não for barra, o método vai falhar e você não vai calcular o esforço certo ao qual aquele elemento está sendo submetido. Tá certo?
Fora que se você tem um elemento que precisa suportar flexão, né, que precisa ser uma viga, esse elemento é muito mais robusto, ele é muito mais pesado, e a treliça tem que ser uma estrutura leve. É por isso que ela é formada apenas por barras. Porque a barra, se você faz um tubo metálico, ele é uma estrutura muito resistente, tanto à tração quanto à flexão. Mais até a flexão do que a tração, né? Porque na tração você pode ter flambagem, mas isso é uma coisa que vocês vão estudar lá em resistência dos materiais. Mas vamos lá, beleza, então eu posso ter esforços aqui nos nós. E como que vão ser esses esforços aqui dos nós, pessoal? Eles podem ser nos nós, eles podem ser de qualquer jeito. Então eu posso ter uma força horizontal aqui? Posso. Eu posso ter uma força vertical aqui? Posso. Eu posso ter um esforço inclinado aqui? Posso. Sem problema nenhum. Eu posso colocar nos meus nós o tipo de esforço que eu quiser. Outra coisa que vocês vão ver muito em treliça são vinculações, né? Igual as vinculações que a gente via lá no equilíbrio de corpos rígidos. Então eu posso ter uma treliça que ela é vinculada através de um pino aqui em algum lugar. Ela é vinculada através de um pino aqui. Ela pode ser vinculada através de um apoio simples aqui. Ela pode ser vinculada através de um apoio simples em uma superfície inclinada, algo assim, por exemplo. E não tem problema nenhum, né? Porque quando tem vinculação, você já sabe como que a gente trabalha. Se eu tiver um pino, eu vou ter um esforço vertical e um esforço horizontal, né? Ou dois esforços a 90 graus, como for mais conveniente. Se eu tiver um apoio simples, eu vou ter um esforço perpendicular à superfície do apoio. Então, aqui nesse caso, vertical. Se a superfície está inclinada, mesma coisa, esforço perpendicular à superfície do apoio, sem problema nenhum. 90 graus aqui. E aí a gente vai resolver a treliça. E a gente, a partir daqui, a partir do momento que eu tenho todos os esforços e todas as reações desenhadas na minha treliça, a gente consegue calcular todos os esforços em todos os elementos dessa treliça e dizer se esses elementos estão em tração ou compressão. Tá joia? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal, essa introdução sobre treliças. Nos próximos vídeos de teoria, você vai ver os métodos que a gente utiliza para resolver problemas de treliça, bem como alguns exercícios resolvidos. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um grande abraço e até o próximo vídeo.